Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O empregado, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos ao Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, agora América na frequência 107.1 da FM. E você que está conosco pelo canal no YouTube Mãe Piedade, pedimos a você que dê o seu like. Caríssimos, caríssimas, escutamos na leitura do livro de Josué, da primeira leitura, um dos primeiros passos na continuidade do povo de Deus no seu peregrinar pela história, de ter que chegar até a terra prometida, até aquele lugar que o Senhor lhes havia prometido. Sabemos, com muita clareza, e quem acompanha a liturgia todos os dias, sabe que Moisés teve a sua morte narrada outro dia, ontem mesmo. E a entrega da missão a Josué. E agora tem umas coisas interessantes que Josué, ele conduzindo o seu povo, passa por uma experiência semelhante à que Moisés passou. Se Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, agora o povo de Deus atravessa o Jordão a pé enxuto, conduzido por Josué. Aí vocês imediatamente vão falar assim: e? Não é? E daí? A vida e a história têm algumas coisas que se repetem. Talvez em proporções menores,
mas se repetem. Se Moisés atravessou o mar, agora Josué atravessa um rio. Mas o importante é terem atravessado. Esse é o pato. Esse é o ponto central. Esse é o fato. Ter atravessado. E para alcançar a terra prometida, que é muito mais do que um lugar, a terra prometida, que significa receber aquilo que o Senhor nos prometeu. E Ele nos prometeu muito mais do que lugares, nos prometeu muito mais do que coisas, nos prometeu muito mais do que algumas capacidades. Ele nos prometeu aquilo que significa vida. E para um povo que está no deserto, naquelas condições, podem procurar depois, se quiserem, no Google, como é que era aquela região, significa muito vida. A vida sem ter o que plantar, a vida sem ter onde morar, a vida sem ter condições de cultuar o seu Senhor, a vida sem ter a sua língua e a vida sem ter liberdade. Não era nada. É mais do que um lugar. É uma forma de viver, de aproveitar aquilo que se tem, que se está disposto. Todos nós temos que fazer constantemente travessias. Eu quero ser médico, terá que fazer uma travessia. Eu quero ser padre, terá que fazer uma travessia. Eu quero ser mãe, terá que fazer uma travessia. Pai também. Independente do que nós queiramos ser na vida, o ser humano que nós queremos ser na vida, nós precisamos fazer uma travessia. Mínima que seja, mas temos. E a maior delas não é de atravessar o oceano. Igual alguns, às vezes, ficam preocupados. Me desculpem, eu fui responsável por um período de articular a missão em alguns lugares, na Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu me lembro que a gente precisa em missão, ir até o mundo, fazer... Aí eu pegava e falava assim, uma perguntinha simples: você já atravessou a porta do seu quarto? Você já atravessou o limite que está entre você e a outra pessoa que senta do seu lado na igreja? Você já atravessou a rua? O corredor do apartamento da frente? Ou a mais difícil de todas, você já fez a travessia de se colocar na busca do homem e da mulher que correspondam realmente à imagem dos filhos de Deus? Essa é a mais difícil travessia, porque nós podemos mudar de lugares, mas a gente sempre se carrega, né? Sempre nos carregamos. Sabem o que eu acho mais interessante? Moisés e Josué, pelo que expliquei, ficou evidente que eles têm uma semelhança quanto a uma travessia. Ficou claro para vocês aqui? Então, se para vocês ficou claro, eu acredito que para quem nos acompanha também. Agora vejam que coisa interessante no Evangelho, tem uma travessia que também precisa ser feita. Uma fala linda. A pergunta de Pedro: até quantas vezes eu preciso perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde de uma maneira mais simples, e eu tenho certeza que todos já escutaram homilias quanto a isso. Não só 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, perdoa infinitamente. Ele conta uma parábola muito interessante de um homem que devia uma fortuna. E correndo o risco de se tornar escravo, e isso era uma prática daquele tempo. Se você tinha uma dívida gigantesca, não se preocupe, você vai pagar, nem que seja se escravizando durante um tempo. Isso acontecia. E ele fala: não, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Essa é a fala do homem que tem uma dívida em fortuna. E ele é perdoado.
Tá bem, vou aguardar. E esse, que tem essa expressão, um pouquinho mais à frente, lá no versículo... Deixe-me pegar de novo, porque senão vão dizer que eu estou manipulando o texto, que é o versículo 29. A primeira vez que aparece essa expressão é no capítulo 18, versículo 26. O empregado, prostrado, suplicava: dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. 3 versículos depois, o seu companheiro que devia 100 moedas de prata. Percebam que não foi nomeada, não foi dada a quantidade da dívida do primeiro. O segundo tem. Quer dizer que o primeiro tinha uma dívida muito maior. O segundo volta-se para aquele primeiro que pediu um prazo e diz exatamente assim: o companheiro, caindo a seus pés, suplicava. Não é o mesmo gesto que o outro teve? Dá-me um prazo e eu te pagarei. Não é bem semelhante? Mas em proporção menor. Eu te pagarei. O outro fala: não, te pagarei tudo. Porque a dívida é maior, né? É semelhante que o primeiro, que tinha uma dívida em fortuna, usa uma expressão praticamente similar ao segundo, mesmo sendo uma dívida muito maior. Mas que coisa! O segundo não teve a mesma atitude do credor primeiro. Ele é capaz de abaixar-se e suplicar para si um prazo, mas não é capaz de se compadecer daquele que deve bem menos, que se abaixa e também pede um prazo, com as mesmas expressões. Aí está uma travessia muito significativa. O primeiro é capaz de compreender o seu limite e pedir para si um auxílio, uma compreensão. O segundo pede também que entenda o seu limite. Mas o primeiro não tem a capacidade mínima de atravessar o seu lugar para se colocar no lugar do outro. Não é simples a imagem? E aí está uma coisa tão importante que nós precisamos pensar se nós fazemos a travessia mais difícil, a do nosso orgulho. E é de acharmos que a nossa condição é sempre pior do que a dos outros. E talvez, se é pior, se em minha carne dói tanto, por que eu quero alfinetar você? Talvez isso não faça sentido para vocês, mas para mim faz. Talvez porque quando tenho que escutar as confissões de algumas pessoas ou ao escutar os dramas de outras pessoas, eu vejo todos os dias a travessia que devo fazer como ser humano, como filho de Deus, como filho, como padre, uma travessia que deve ser feita. Mas só faz uma travessia quem sai do seu lugar. E peço a Deus todos os dias força para fazer a travessia que é necessária. Agora, me pergunto, será que nós temos a disposição realmente de seguir a Jesus Cristo e fazer a maior de todas as travessias, que é de tentar pelo menos alcançar o limite dos outros e não colocar um peso maior nos outros, coerentes ao peso que a gente não quer carregar? Isso pode ser do ponto de vista moral, isso pode ser do ponto de vista das exigências, pode ser de todas as formas. Mas a pergunta é simples: eu quero que você venha até mim, mas eu vou até você? Falamos de vocações, e aqui eu termino. A maior vocação de todos nós, e a primeira, é que, chamados à vida, somos convidados e sempre convocados a seguir Jesus Cristo. Mas seguir Jesus Cristo é fazer uma travessia.
para um outro lado, que não é só um rio, mas o outro lado talvez seja, na margem da vida, aquele que está à minha frente. Aquele que está à minha frente já é uma outra margem, porque é um outro limite. Temos essa disposição? Cada um responda para si, para ver se dentro de sua casa, com aqueles que são seus, faz essa travessia. Para vermos se naquilo que realizamos todos os dias, quando nos encontramos com alguém e que pedimos tanto que os outros tenham paciência conosco, se nós também temos paciência com eles. Se quando nós falamos que o mundo precisa ser melhor, nós deixamos de falar e fazemos alguma coisa. A travessia de esperar que tudo venha para nós, mas não nos comprometemos em fazer nada. Acho que essa é a travessia mais difícil que precisamos fazer e que, por sinal, talvez seja muito menor do que um mar vermelho. Talvez seja muito menor do que um rio Jordão. Às vezes essa travessia está do outro lado da parede.